Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Você pode tomar o seu assento com a sua Bíblia aberta ou fechada, se assim você preferir. Amém? Eu quero nesta noite dar um tema à mensagem, à pregação, à ministração, e o tema é avançando para o tempo determinado de Deus. Por gentileza, não é obrigado, mas eu peço que assim vocês façam. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ele e para ela, avançando para o tempo determinado por Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer acerca da ressurreição de Jesus, tanto em Mateus capítulo de número 28, como também em Marcos capítulo de número 16, como em Lucas capítulo de número 24, assim também como em João capítulo de número 20, acerca da ressurreição de Jesus. No capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro onde Jesus estava posto. Em Marcos, capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram até aonde Jesus estava sepultado. Em Lucas capítulo de número 24, a Bíblia diz que Maria, ou melhor dizendo, Lucas diz, elas foram até o sepulcro. Versículos abaixo ele vai descrever quem são elas. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, aí ele vai dizer, Joana também estava lá. Em João, no capítulo 20, João é específico em dizer que somente Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi até o sepulcro onde Jesus estava posto. Eu gosto da narração de Lucas, do capítulo 24. Eu gosto de me apegar a ela pelo seguinte fato. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, elas foram até o túmulo de Jesus. Primeira coisa, quando elas chegam lá, elas topam a pedra do túmulo removida. No versículo de número 2, no versículo de número 3, elas reparam outro fato curioso. Que fato, diácono Max? O corpo de Jesus não estava lá. Dois fatos importantíssimos. O primeiro, pedra removida. O segundo, o corpo não estava lá. Qual que é o terceiro fato? Aparece dois varões com roupas resplandecentes. Dois anjos chegam para elas e dizem para elas, o que viestes fazer aqui? Procurar entre os mortos ao que vive. Eles continuam dizendo, ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Pois ele já não havia dito para vocês que havia de padecer pela mão dos malfeitores, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar? Nas minhas palavras e nas entrelinhas do texto, os anjos estavam dizendo, vocês estão no lugar errado. Por quê? Porque vocês já foram avisados do fato antecipadamente. Aí agora eu gosto da narração de João, para essa segunda coisa que eu vou falar. E o que é? Porque João vai narrar que Maria Madalena foi até o sepulcro. E Maria Madalena, vendo toda aquela cena, ela vai e avisa os discípulos. Pedro e João correm até o túmulo. Chega lá, vê a mesma coisa. Pedra removida, o corpo não está mais lá. Aí eles se espalham.
Aí João, capítulo 20, ainda no capítulo 20, eles se trancam dentro de uma casa com medo dos judeus. Aí nós vamos para a narrativa de Mateus. Qual que é a narrativa de Mateus? O corpo não está lá porque os seus discípulos roubaram o corpo. É por isso que o corpo não está lá. Nada desse negócio de ressuscitou. Foi roubado. Aí eles se trancam com medo dos judeus. O nome disso nós já aprendemos que é Pobel. O medo que estagna, o medo que para. Eu nem vou entrar nesse assunto. Só que no versículo de número 11, eu gosto disso aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que Maria Madalena continuou no sepulcro. Até então Jesus não tinha aparecido para ninguém. Eles sabiam, pedra removida, sem corpo, mas cadê ele? Não tinha aparecido para ninguém. Por isso Maria ficou no túmulo, no sepulcro. Só que Jesus já tinha saído do túmulo, ó. Jesus já tinha saído do sepulcro, ó. Trancado com porta fechada dentro de casa. Parado no sepulcro e Jesus avançando. Só que a palavra já tinha sido dita. Eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. O que a Bíblia está nos ensinando? Jesus já avançou, o que está fazendo ainda no túmulo? O que a Bíblia está nos ensinando? Jesus já está lá na frente. Está fazendo o que ainda no túmulo? Está fazendo o que ainda? Segura! O que a Bíblia está nos ensinando? Maria se estagnou, chorava. Por quê? Pedra removida, sem corpo. Mas cadê Jesus? Jesus avançou. Só que tem uma coisa, Jesus retornou. Jesus, viu? Não é pastor, não é irmão, não é pregador. Jesus retornou no lugar da estagnação, no sepulcro, lugar de morte, para pegar Maria pelos braços, pelas mãos. Qual que é o recado em cima disso, pregador? Jesus não nos quer no lugar de morte. Jesus não nos quer no sepulcro. Jesus quer que nós avance. Ele avançou, mas teve que retornar para pegar quem estava estagnado no lugar de morte, no sepulcro. A ordem de Jesus é: sai do lugar de morte e avance. A ordem do Cristo ressuscitado é: saia do lugar de paralisação e avance. E avance. Se tem dois que vai avançar, o primeiro está aqui. Tem mais obreiros, vão avançar. Igreja, Jesus está dizendo: vão avançar, vai ficar parado, vão ir adiante ou vão ficar estagnados. Oh, Ramassâmia. Irmão. Por que, pregador? Eu vou contextualizar você, irmão. Jesus estava lá na frente, avançando. Maria estava parada. Os discípulos trancados, com medo dos judeus. E aí? Jesus já estava com o esboço lá na frente. Por quê? Porque após a ressurreição, 40 dias, dando instrução, mandamento. Qual que foi a ordem? Já foi falado aqui. A ordem foi ficar em Jerusalém. Escute, irmão. Jesus tinha um esboço lá na frente para pregar para eles. Eu imagino Jesus, assim como nós, ansioso para liberar. Rapaz, quando eles ouvirem isso aqui, vai bombar. Vão dar glória, meu Deus, vai estourar. Entenda isso aqui, irmão. Jesus tinha um esboço lá na frente para pregar para eles, mas estavam trancados, estavam ainda no sepulcro, e Jesus com o esboço pronto, doido querendo liberar a mensagem, a instrução, mas eles estavam estagnados, parados. Aí Jesus tem que ir lá, pegar Maria no lugar de morte, entrar
por não sei aonde, ou melhor dizendo, pelas paredes, no lugar onde eles estavam com medo, e dizer: paz seja convosco, paz seja convosco. É Jesus dizendo para a igreja do século 21, no seu ambiente de medo, eu manifesto a minha paz. No seu ambiente de paralisia, de estagnação, de frieza, eu manifesto a minha paz. Só que tem uma coisa, isso é só o subtítulo da mensagem. Vamos caminhar mais um pouco, porque é grande o esboço. E qual que é o esboço, pregador? Aí a Bíblia nos diz qual que é o esboço de Jesus. E qual que é o esboço? Capítulo 1 de Atos, versículo 3. A estes também, estes quem? Os apóstolos, os seus discípulos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Irmão, a Bíblia não deixa falha, não deixa espaço para nada. Estão dizendo que roubou? Estão. Se apresentou com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que fossem, que esperassem em Jerusalém. Para quê? Para receberem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E o que eles fizeram? Continuar estagnado, parado? Não, irmão. Por quê? Porque ninguém que recebe a mensagem do esboço de Jesus e toma posse do que ele falou consegue ficar parado. Oh, xerevai, que mandarás. Não tem ninguém que recebe uma mensagem do esboço de Jesus que permaneça do mesmo jeito. Qual que é a prova disso, pregador? A prova está aqui, eu já vou dizer. Mas uma das provas eu consigo contemplar com os meus olhos visíveis. Qual é a prova? Olha eu aqui, olha você aí, olha nós aqui. Só estamos reunidos aqui nesta última sexta-feira do ano de 2022 é porque nós ouvimos uma mensagem do esboço de Jesus. Ele abriu o seu caderno de esboço e pregou para mim e para você. E o que é isso, pregador? É por causa dele. É por causa dele que eu ainda não parei. É por causa dele que você ainda não parou. É por causa dele que nós continuamos. É por causa dele. Oh, se é por causa dele, meu filho e minha filha, uma mão levantada é pouca. Levanta as duas. Glorifica o Cristo que ressuscitou. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Oh, é por causa dele. Mas o que, pregador? Por causa dele. Escute isso aqui, irmão. Jesus pregou para eles. Primeiro Jesus ajuntou, porque se espalharam. É um defeito que continua proliferando, infelizmente. Jesus é lindo. Eu não sou Jesus. Nós não somos Jesus. Temos que ser parecido com ele, como ele. Mas nós não somos ele, irmão. Cuidado. Jesus quer ajuntamento, não espalhamento. Escute. Juntou. Pregou o esboço. O que eles fizeram? Obedeceram uma ordem de Jesus. Está aqui no texto, não preciso falar com as minhas palavras. Então voltaram. Para onde, pregador?
Para Jericó? Não. Para Ipaba? Não. Para Bahia? Não. Para o Mato Grosso? Não. Para os 26 estados do Brasil? Não. Voltaram para Jerusalém. Por quê? A ordem foi: voltem, vão para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Ponto. Consideração acerca disso. O que é que estava no esboço de Jesus? Voltar para Jerusalém. Entenda isso aqui. Tem gente que está parado no sepulcro, no túmulo. E Jesus está dizendo: no esboço eu já tenho o cenáculo. Hoje à tarde o Espírito ministrou forte no meu espírito. Jesus está com o esboço preparado para muita gente, dizendo: no meu esboço eu já tenho o cenáculo preparado. Mas a pessoa está dizendo: aqui no túmulo está muito bom para mim, obrigado. Jesus está dizendo: se sair da casa, se sair do medo, se sair das algemas, se sair do cadeado, eu já tenho o esboço preparado para pregar para você. Qual que é o esboço, Jesus? É cenáculo, é entrar, é ser cheio. Mas se continuar no sepulcro, não tem como entrar no cenáculo. Aí eu tenho que aplicar na minha e na sua vida, irmão. Nós estamos aqui, isso aconteceu lá, mas a Bíblia não foi paralisada lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Não. A Bíblia é como se Deus estivesse falando agora para mim e para você, e está dizendo: meu filho e minha filha, se não sair do túmulo, se não sair do lugar de morte, nunca vai entrar no cenáculo. Se não sair do lugar de aprisionamento, jamais receberá enchimento, jamais receberá enchimento. Vocês estão muito paradinhos, irmão. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Feche o olho, por favor. Levar, minar a súbia. Eu não vim aqui só declarar o que eu memorizei, não, irmão. Deus está chamando alguém aqui para sair do túmulo. Deus está chamando alguém aqui para sair do túmulo e tomar posse da mensagem do esboço de Jesus, que já está declarando: o cenáculo já está te esperando. Está fazendo o que ainda nessa prisão? Está fazendo o que ainda nesse lugar de morte? Vem para fora, sai daí, o cenáculo te espera. Só quem já está ou quem vai entrar, adore a Ele, adore a Ele. Só quem está, só quem vai entrar, só quem já está. Ei, chorevasse. Oh, meu Deus do céu, irmão, a Bíblia é contemporânea com nossos tempos. O cenáculo continua existindo, e nós que já passamos pelo Calvário precisamos entrar no cenáculo. Digo isto para quem não entrou, mas se você já entrou, meu filho, continue, porque o mesmo Espírito que te encheu no cenáculo continua te renovando, continua te enchendo, continua te transbordando. O porquê de tanta frieza em muitas igrejas, em muitos crentes, é porque ainda não entraram no cenáculo. Muitos ainda estão no túmulo. Escute isso. Temos que ser participantes da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Tem gente que parou na morte. Está igual os primos, irmão. Está igual Maria.
continua no túmulo, continua no sepulcro, participou da vida, participou da morte. Jesus está dizendo, eu estou aqui na frente com a ressurreição, mas você continua na morte. Se você continuar na morte, é da morte para a morte, mas quem vem para a ressurreição é da vida para a vida, é da vida para a vida. Ah, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou sozinho aqui nesse altar, não estou não. Não é possível isso aqui, irmão. Levanta sua mão porque eu vou liberar. Deus está dizendo através da minha boca, é da ressurreição para a vida, é da vida para a vida. Deus não te quer da morte para a morte. Este corpo velho, este tabernáculo, essa tenda, pode até deitar aqui, mas não será da morte para a morte, será da morte para a vida. Oh, Revasúpia, Leichou, que manda, Arabachou, Leichou, Revas. O pregador, falar é fácil, quero ver embasamento. Eu te dou, irmão, João 5, se esta tenda, essa carne, este corpo deste tabernáculo terrestre se desfazer aqui, não se preocupe. Não, por quê? Porque tendes um edifício firmado no céu e não é feito por mãos humanas, mas é eterno, feito por Deus, feito por Deus. Ei. Essa carne velha pode até deitar aqui, mas tem um edifício preparado eterno no céu, meu filho. Tem um edifício. Eu acredito, irmão, que somos do tempo, a geração do arrebatamento. Mas eu não me preocupo se essa carne velha deitar aqui 7 palmos debaixo da terra. Eu não me preocupo não, porque pregador, Paulo já dizia em 1 Coríntios capítulo de número 15, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Só quem é do arrebatamento, joga a mão pro alto, adore a Ele, adore. Ei, sonoplasta, adore a Ele. Porteiro, adore a Ele. Obreiros, pastores, adore a Ele. Criança, jovem, adulto, melhor idade, adore a Ele, adore a Ele. A glória aqui não é para pregador, não é para pastor, não é para cantor, mas é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É dele, por Ele, para Ele o céu, glória, a sua adoração. Oh, segura, irmão, escute isso aqui. A Bíblia Sagrada diz que eles voltaram. Por que voltaram? Porque está escrito, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. A palavra determinar, um dos significados pelo Aurélio, é dar propósito. Jesus determinou para a missionária Núbia. Que é isso? Jesus te deu um propósito. E qual que é o propósito que Jesus deu para eles? Jerusalém. Olha o que eles fazem, irmão. Olha o que eles fazem. E voltaram. Alguém olha para mim e diz, voltar, regredir. Pentecostal principalmente, ele não, parece que ele não consegue definir muito bem as coisas, né?
Tem que explicar bem explicado. Aí eles voltaram. Só que voltar aqui não está no sentido de regressão, de desistência. Voltar aqui está no sentido, isso aqui, mano, não tem no Google, não tem lugar nenhum, a não ser que você já ouviu em algum lugar. É Deus dizendo para eles, voltar aqui é ir avançar para tomar posse daquilo que está preparado. Aí quando o pregador fala, o pastor fala, eu escuto, você escuta. Tem gente que tem que voltar a oração, né? Tem que voltar o jejum, né? Tem que voltar a consagração. Aí tem gente, já ouvi. Aí Deus está dizendo, é para tu mesmo, porque você ouviu e não voltou. Aí Deus tem que pegar eu no secreto e dizer, era para tu mesmo, porque rejeitou. Está entendendo, irmão? Então voltar aqui não é um sentido de regressão, de desistência, mas é o sentido de avançar. Oh, diga para o seu irmão e para a sua irmã, por gentileza e carinho, irmão, diga para ele, o que Jesus te determina, rapaz, nunca vai ter sentido de desistência, nunca vai ter sentido de regressão, sempre vai ser te apontando para frente, sempre vai ser de avançar, de alcançar, de almejar, de progredir, porque com Cristo não tem regressão, não tem voltar para desistir, mas tem avançar para alcançar, avançar para alcançar, avançar para alcançar. É Jesus, glória. Com Jesus o negócio é diferente, irmão. Com Jesus o negócio é avançar, não é regredir. Agora escute bem, eu vos disse, avançar para um tempo determinado. E havia um tempo determinado aqui. Jesus estava determinando para eles, vão para o meu tempo determinado que já está esperando vocês. Oh glória! E o que eles fazem? Eles avançam para o tempo determinado por Jesus para a vida deles. Agora escute, isso aqui é muito sério o que eu vou dizer. Eu preguei aqui, Deus derramou uma glória tremenda e eu não pude concluir a mensagem outra vez passada. Olha aqui, irmão. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Eu parei aqui. Agora olha, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Pergunte para ele, para ela, cadê Judas o Iscariote? Marcos 3,13, Mateus 10, Lucas 6, está lá escrito, irmão, a listagem. 12 apóstolos nomeados no meio dos discípulos por Jesus. Agora eu te pergunto, nessa listagem aqui, cadê Judas, minha pastora? Cadê o nome de Judas na listagem do cenáculo? Olhe para o lado aí, irmão. Cadê aquele que nós vimos aqui na listagem do cenáculo? Está faltando um bocado. E aí o pregador vai se entristecer por causa disso? Não, temos compaixão, mas e aí? Temos que nos alegrar pelo nosso nome, está escrito, está na listagem, está no cronograma. Judas não está, e Deus tem um recado para a nossa vida, cuidado, porque no princípio já fostes elegido, já fostes escolhido, já fostes nomeado, mas cuidado, para lá na frente o teu nome não está na listagem. Cuidado para o seu nome não estar na listagem. Deus quer o nome de cada um de nós nessa listagem. E foi falado, irmão, em 2022. Que nós não tínhamos saído ainda do cenáculo. Eu te pergunto, nós nem tínhamos saído, mas pelo menos tínhamos entrado.
E quem não entrou? Oh, Judas não entrou. Tem pessoas que nós vimos aqui que não entrou. E se não entrou, não vai receber o tempo determinado por Jesus. Mas eu quero liberar sobre a sua vida força, vigor, espiritualidade, entendimento, discernimento. Para quê? Para continuar na listagem. O teu nome não vai sair da listagem. O teu nome não vai sair do livro. Você vai permanecer e vai perseverar até o fim. Até o fim. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que eles perseveravam. Deixa eu caminhar para a conclusão. Eles perseveravam avançando para o tempo determinado de Jesus. E na hora que eles estavam no cenáculo, não sabia quando, não sabia a hora. Só que tem uma coisa, dentro de um tempo Deus manifesta o tempo dele. O tempo do homem cronologizado, o tempo relógio. No céu não tem relógio, mas na terra tem. O tempo do homem, na geladeira de todos os israelitas espalhados por toda parte do mundo. Estava lá se fosse nos dias de hoje. Tal dia, tal hora, eu tenho que peregrinar até Jerusalém. Todo mundo sabia da festa de Pentecostes. Todo mundo sabia quando, a hora, e iam para lá. Só que neste tempo Deus manifesta o aion dele. Qual que é esse tempo? Eternidade a eternidade. O tempo que o homem não conta, que o homem não sabe quando vai ser, mas é um tempo determinado por Deus. Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, já dizia que há um tempo para todo propósito. Para tudo há um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí Deus estava dizendo, eles estão no tempo deles, celebrando a festa deles, mas neste tempo eu manifesto o meu tempo. Era Deus dizendo, o meu tempo determinado está dentro do tempo de vocês para acontecer aquilo que eu quero que aconteça. A promessa vai acontecer, é neste tempo determinado. Ei, meu filho, eu e você não sabemos quando, não sabemos a hora, e o que é que nós temos que fazer? Permanecer, avançar, porque o que há de vir não tardará, vai acontecer. Ele é fiel para cumprir, para cumprir, para cumprir. Números capítulo 23, versículo de número 19, está escrito, eu não sou homem para que minta, ele também não é filho do homem para que se arrependa. Tendo prometido, ele não cumprirá, ou falando, ele não o fará. Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Tem alguém para acreditar? Tem alguém para acreditar? Ai, ele vai fazer. Cutuque ele, cutuque ela. Não saia da listagem, não saia da listagem, porque ele vai fazer no tempo determinado. Espere, persevere, continua, porque vai acontecer. Eita, Aracélia. Oh, xerema, súbia. Se coloque de pé, por gentileza, irmão. Escute, o de repente dele aconteceu. O tempo dele aconteceu naquele lugar. Por que que aconteceu? Na vida daqueles que estavam ali. Porque aquilo que eles escutaram de Jesus, lá no capítulo de número 1, depois que eles saíram do medo, depois que eles saíram do lugar de morte, e avançaram,
para o lugar determinado por Jesus, eles alcançaram a promessa que Jesus havia falado e prometido a eles. O de repente aconteceu naquele lugar. O tempo determinado. Qual que é o segredo, pregador? Obedecer e avançar, avançar e obedecer. E eu te provei isso na Bíblia. E para encerrar e concluir, irmão, diga para o seu irmão: vamos para Harã? Vamos para Ur dos Caldeus? Gênesis capítulo de número 12. O Senhor se manifesta a Abrão ou Abraão, é a mesma pessoa. Não preciso falar aqui que num determinado momento Deus muda, você sabe disso, irmão. É o mesmo velhinho lá. Deus manifestou a Abraão na casa de seu pai e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, o quê? Engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que Abraão fez? Continuou parado, estagnado no lugar que ele estava? Não, a Bíblia diz: saiu Abraão e avançou. Abraão saiu da casa do teu pai, da tua parentela, da terra de onde ele estava, grávido de uma promessa, parido de uma promessa. Dele seria feita uma grande nação. Mulher estéril, Abraão já avançado de idade, mas saiu com uma promessa, sentido a terra que Deus o prometeu. E ele sai, irmão, com Ló, seu sobrinho. No capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que Ló se aparta de Abraão. Aí nós vamos para o capítulo 15. Abraão observa um negócio. Já estou velho, com uma promessa, mais velho. Minha esposa estéril. Não sei se vai acontecer. Só que da casa do meu pai, da minha família, tem Ló. É o mais perto. Tudo que eu tenho vai para ele, está tranquilo. Vai ser meu herdeiro. Isso aqui não está no texto, irmão, mas se você ler o contexto, tudo, você vai entender isso. Por quê? Por causa do capítulo 15, eu já te explico. Por quê? No capítulo 15, Abraão chega para Deus e diz: Deus, o negócio é o seguinte, eu saí, eu obedeci, eu avancei, só que tem uma coisa, até agora não tenho filho. Será por acaso o meu herdeiro, o Damasceno, o Eliezer, o servo? Aí Deus olha para ele e diz: não será Eliezer, não será o Damasceno Eliezer, mas será gerado de ti, será gerado do teu ventre, das tuas entranhas. Sabe o que Deus está nos ensinando, irmão? O que é para ser de Isaac nunca vai ser de Eliezer. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Do jeito que eu determinei vai acontecer. Para que precipitar? Para que adiantar? Não precisa adiantar o que eu já determinei no tempo certo. Deus está usando a minha boca para dizer para a igreja presente: não precisa adiantar nada, porque o tempo determinado já está estabelecido por mim. É só aguardar e esperar e avançar. Prova disso, capítulo 16. Sarai, vendo toda a situação, chega para Abraão, vendo o velhinho lá, os anos se passando, irmão. Chega, Abraão, tá difícil. Não tem jeito, eu sei que nós temos uma promessa, mas vamos adiantar o processo. Pega minha serva Agar.
Vamos adiantar. O que é isso? Abraão viveu vários tempos na presença de Deus. E um desses tempos está aqui. Que tempo é esse, pregador? O tempo da precipitação. O tempo de adiantar o que Deus não mandou adiantar. Porque já tinha um tempo determinado por Deus. Aí Abraão avança em precipitação. Cutuque o ombro do seu irmão, diga para ele: é para esperar. Ei, esperai, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor. É no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. Não precisa se desesperar. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, rapaz. Deus nunca perde o controle. Ele sabe o que está fazendo. É na hora certa, é no tempo certo. Vai dar certo, vai dar certo. Quem acredita, só quem acredita. Eu encerro aqui, irmão. Capítulo 18. O Senhor se manifesta a Abraão novamente. Abraão, dentro da tenda, no tempo determinado. Daqui 1 ano eu voltarei. E Sara vai ter o filho, Abraão. Sara fora da tenda ri daquilo que o Senhor estava prometendo. Ou melhor dizendo, lembrando a promessa. Aí Deus, o Senhor sai. 3 varões se apresentam, um sai e diz: por acaso haverá coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Há coisa impossível para o Senhor? Ô irmão, para encerrar, e você dar glória e adorar se quiser, capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice. Não, calma. Isso aqui vai ser pequeno, irmão. Tem vírgula. Aí o Senhor dá uma paradinha. Olha o que ele diz: no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Não, você não quer que eu grite isso aqui, né, irmão? Pregador, isso foi para eles, rapaz. Para com isso, a Bíblia é para mim e para você. Deus está abrindo as páginas da Bíblia aqui através da minha Bíblia e da minha vida, está dizendo para tu, para mim, para nós, no tempo determinado vai acontecer. Ele está dizendo para mim e para você. E visitou o Senhor ao Alex, a Ana, ao Max, a Bruna, ao Fábio, ao Joel, a Tati, ao Danilo, ao Luiz, ao Jefferson, ao Clayton, ao Guilherme, ao Jailson, ao Wilkes, a Núbia, ao Isaac. Deus está dizendo: eu visito hoje o meu tempo. Se acreditar, chega hoje, chega agora. Só quem acredita. Tem alguém com língua estranha aí? Lágrima eu já estou vendo no olho de crente.
O que é isso, pregador? Não é palavra bonita, não é eloquência, é um som do Espírito Santo que está dizendo para você e para mim: se obedecer e avançar, verás o tempo determinado de Deus na sua vida. Só quem vai, só quem vai. Adore, acredite, exalte, glorifique, receba graça, persevere, continue e busque, continue. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz.